Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse bloco é muito legal porque eu faço análise de aplicações, análise de dashboards, referente a script também, a modelagem de dados, e eu faço assim alguns adendos ou feedbacks e dou assim algumas ideias de como eu faria. Cara, isso é muito massa. A gente tá no segundo vídeo, recebi feedbacks muito legais a respeito do primeiro. E dessa vez eu vou um pouco mais a fundo. Eu vou ver a parte de script, vou ver a parte de modelagem e vou ver alguns detalhes aqui dos objetos gráficos também. Eu confesso para vocês que nessa aplicação ainda não vi nada, que eu estou de surpresa aqui de primeira viagem. E a gente vai descobrir tudo juntos, vamos brincar juntos sobre ela. E vai ser um vídeo assim, talvez assim de 40 minutos, 1 hora. Cara, só que com uma qualidade muito legal. Como se você estivesse aqui do lado conversando comigo, e vai ser agora. E aí, galera, então bora lá brincar. Bom, o primeiro detalhe que eu achei nessa aplicação é um detalhe que eu verifiquei também no primeiro bloco, né, na primeira análise de dashboards que eu fiz. Eu sinto falta de uma tela inicial, uma capa para a aplicação. Seria legal, né, ter uma abinha e essa abinha tiver nos marcadores ali no bookmark e levar assim para uma tela falando sobre o momento que foi atualizado, o objetivo do projeto, um título. E para cada abinha dessa aqui é legal colocar uma figurinha. Essa figurinha não precisa ser animada ou pegar da internet, pode ser um print screen da própria tela e colocar aqui até para a gente ter uma noção melhor dos objetos, né? Eu penso que fica melhor apresentado, assim, fica mais bacaninha. Vamos então agora para o bloco de scripts. Bom, abrindo aqui o editor de scripts, já tem uma boa impressão, né? Porque eu percebo que muito desenvolvedor não tem essa preocupação de colocar aqui com a primeira letrinha maiúsculo, né? E esse desenvolvedor aqui já fez isso bonitinho, já me agradou bastante e gostei. Outro detalhe é que eu sempre deixo separado essa parte do script de todo o resto, e eu percebi que essa pessoa também fez isso, o que também é muito legal. Eu normalmente não altero essa aba, eu deixo ela original, crio uma nova e dali para frente eu desenvolvo. Então até o momento tá bem bacaninha. Sobre as variáveis, vamos ver aqui. Tá, eu tenho aqui já algumas coisas para compartilhar, para somar. A primeira é que eu gosto de deixar esses sinais de iguais aqui bem um embaixo do outro. Fica mais fácil de ler e o meu olho não percorre tanto a tela assim, né? Então eu gosto de deixar dessa forma aqui. Eu penso que fica mais organizadinho, mais legível, enfim. Né? Pode ser um costume, pode ser, não tem problema. Mas eu particularmente gosto mais, e eu penso que se vocês praticarem e fizerem dessa forma, dificilmente vocês vão voltar ao que era antes, porque assim, ó, fica muito mais fácil de ler, nem se compara, tá? Fica bem mais fácil de entender. Aqui eu estou segurando Alt e Shift, aí eu consigo arrastar com o mouse e fazer essa brincadeira aqui. Outro detalhe que eu estou observando é que tem situações de data, né? Então esse apresenta não tem a ver com data, então eu vou separar. Vou fazer um bloquinho de datas lá em cima e outro aqui embaixo, tá? E para facilitar essa galerinha aqui, eu vou deixar por ordem alfabética, tá? EJLMNOPQ, tá ali, ó, né? Eu penso que é interessante. Sobre as funções que se utiliza em variáveis ou scripts de uma maneira geral, eu procuro fazer um padrão, tá? E o meu padrão é igual ao dicionário do clique. Então quando eu digito year, eu vejo que ele tem um Y maiúsculo e o resto minúsculo. Então eu tento deixar sempre igual assim, tá? Deixa o padrão. Para eu arrumar essa galerinha, eu vou copiar um year desse aqui, vou nessa lupinha, colo, aí eu vou clicar aqui em Match Case, para ele respeitar letras maiúsculas e minúsculas, e vou, né, botou parênteses aqui também, e vou alterar então os minúsculos para maiúsculos e beleza. Today, mesma coisa, ó. Eu posso pegar o today aqui e colocar o T maiúsculo, né? Eu me sinto mais confortável dessa forma. Ó, tem date aqui também, ó. Tem as funções de texto. Joia. Aí depois today, network days, os demais. Ah, tem um date padrão aqui também, ó. Eu gosto sempre de colocar com parênteses ali aberto, né, em cima na substituição, para não pegar talvez alguma coisa, alguma escrita, alguma coisa diferente, né? Legal, já partimos
por algo bacaninha. Aqui no ano atual eu pego o ano de hoje, ok, tranquilo. Aí o ano passado é o ano de hoje menos 1. Eu faço o seguinte, ó. Já que a premissa é o ano atual, então do ano passado eu vou alterar isso aqui, ó. Eu vou botar como o ano atual menos 1. Porque se eu fizer com que esse ano de, né, hoje, o ano atual, faça outra perspectiva ou ande na linha do tempo, eu faço algum tipo de tratamento, enfim, né? Essa abordagem aqui é interessante porque elas vão, né? Elas vão poder, são recursivas assim, a todas as demais variáveis, assim. Então, né? O ano próximo aqui do ano atual e tudo mais, ó. Dá para fazer um esqueminha assim. Na verdade, daí não vai ter o year, né? Vai ser somente o ano menos 1 e o ano mais 1. Ó. Aí mata a charada, fica bem de legal. Data do ano anterior, ou talvez fazer um V hoje, né? Aí o V hoje apontando para today. Por quê? Porque às vezes o hoje é ontem, dependendo da aplicação em BI, né? O pessoal faz com que o hoje seja o ontem e assim sucessivamente, né? Daria para fazer uma brincadeirinha. Não vou me atentar tanto em detalhes, só dando toque, né? Que eu faria algo nesse sentido assim, eu acho que é mais interessante. Sobre ano anterior, ok. Data de início, isso aqui me chama atenção. Porque aqui nas variáveis principais já está nesse formato padrão, ó, dia a dia, barra, mês, mês, barra, ano, ano, ano. Então não adianta eu querer... Ah não, perdão. Aqui tem com tracinho. Talvez o desenvolvedor esteja fazendo isso para algum tratamento de banco de dados ou forçar algo fora do padrão. Aí nesse caso faz sentido, tá? Mas tem alguns casos aqui, ó, de hashtag, por exemplo, aqui não precisaria não, tá? Aqui pode colocar um date sem o hash direto e sem essa galerinha aqui, que ele já vai pegar o padrão. Aí aqui não precisa, não tem problema, galera. Aqui dá para tirar tudo. Depois o date aqui embaixo, aqui também não precisa, porque já está no formato padrão ali do que foi definido, né? Aquele ali de cima é um caso à parte, porque ele quer algo diferente do padrão. O padrão é o que foi definido aqui, né, nas parâmetros principais. E os Network Days, Today, legal. Uma coisa que também eu costumo alterar bastante quando eu percebo que uma fórmula ela é bem parecida com a outra, ou talvez que tem esses sinais de concatenação, eu costumo deixar um espaço assim porque eu considero mais legível. Aí fica mais separadinho, mais fácil de ver, tá? Talvez seja muito preciosismo meu, e mas, né, eu gosto dessa forma assim. Aí nesse mês V1 que não tem nada, ó, eu boto pro ladinho para ficar embaixo. Então esses aqui menos, esse não tem nada. Aí apresenta compras, count, divs. Isso aqui tá me preocupando um pouco, o fato do conteúdo ser número 1. Mas eu vou ver mais pra frente como é que vai ficar. Depois eu explico melhor para vocês o motivo, talvez eu estou preocupado à toa, né? Sobre cores, gostei, tá? Que as cores são colocadas aqui, até porque depois fica mais fácil alterar em toda a modelagem lá, né? Eu só vou dar um espacinho aqui. E, opa, tem 0, vírgula, não precisa, pode ser um 0 só aqui. E, assim, ó, o que me incomoda aqui é esse ponto no meio da variável. Porque quando tem esse ponto, eu não consigo com 2 cliques selecionar a variável inteira. Se eu der 3 cliques, aí ele passa direto. Ó. Se fosse uma variável que fosse com um caractere, por exemplo, o underline, aí com 2 cliques eu seleciono ela inteira. Senão tem que clicar com o mouse e arrastar em cima, tá vendo? Principalmente quando eu uso um notebook, com o touch ali é meio complicadinho buscar. Aí eu não uso ponto, tá? Eu uso algum caractere que ao clicar ele pega a variável inteira. Então esse detalhezinho eu alteraria. Sobre filtros, tô vendo que tem mais campos com ponto, né? Esses campos com ponto aqui é meio cabreirinho, também por causa daquele motivo de selecionar. Fica bonito visualmente, mas na prática, assim, para lidar com o campo é meio estranho. Outra coisa, tá? Eu procuro separar bem isso aqui, no caso dos inlines, tá? Então assim, ó, como o campo tá lá atrás, eu jogo para lá, ó. E deixo um debaixo do outro. Vai ter uma outra vírgula aqui, aí essa vírgula vai lá para o campo de lá. Isso aqui fica mais legível, ó. E não se preocupem que o conteúdo não vai ficar com espaço, tá? Ó, vai lá para o filtro 4, e esse aqui fica bem melhor de ver e de entender, né? Ó. Aí eu faria isso com todos os inlines, tá? Não vou fazer aqui para não perder muito tempo, mas
colocaria eles embaixo assim da coluna. Outro detalhe é que nesses scripts assim inline por extenso, como estou vendo que tem muito aqui, são parâmetros, eu não deixo eles assim na aplicação por extenso. Eu utilizo talvez uma planilha no Excel, um arquivo de configuração externo, para que eu utilize isso aqui em todos os projetos. E caso eu faça alguma alteração, aí ele altera em todos. Senão vou ter que entrar em 30 aplicações e ter que copiar e colar e mexer nisso tudo aqui, eu não me sinto confortável, tá? Então esses tipos de inlines assim, nesse sentido, eu externalizo. Ou no arquivo, ou numa planilha de Excel, que na planilha é mais fácil de fazer manutenção, copiar, colar e mexer. Então, basicamente é isso que eu faria aqui. QVDs de anos anteriores... Tá. E aqui no caso... Tá, aqui tem os atuais. Seguinte. Primeiro ponto, tá? Eu não me sinto confortável com o sinal de asterisco. Eu prefiro definir quais campos eu vou carregar na aplicação. Isso desde a parte da extração, tá? Ao extrair, eu defino os campos. Ao transformar, eu defino os campos. E ao baixar na aplicação também. Eu evito essa situação de colocar asterisco e buscar. Porque se houver um outro projeto, um outro desenvolvedor que incluir campos, essa aplicação aqui ela vai inchar desnecessariamente. Ela não vai estar esperando por aqueles dados a mais. Então eu prefiro ser específico, tá? E um outro detalhe é que percebam que isso aqui se repete o tempo todo. Ó. Só muda o ano. É tudo igual, só muda o ano. Aqui 2021 e aqui 2022 também. O que eu faria? Eu faria isso aqui, ó, já que está repetindo, mas claro que eu botaria os campos ao invés do asterisco, tá? Eu faria, por exemplo, assim, ó, que for v ano igual a... Aí eu posso escolher o ano que eu quero buscar lá. Talvez o de 2028, né? Igual a 2028... até 2022, por exemplo. Ou assim, para isso aqui não ficar fixo, eu poderia colocar uma variável do ano atual. Ó, o ano atual é o year de hoje, então vai ser o 2022, né? Então aqui, ó. Então vai ser um laço de repetição de 2018 até o ano atual. E depois aqui embaixo vai ter, né? Vai continuar o laço aqui. E aqui no meio aqui dessa galerinha, tá? Só repetindo, eu não coloco asterisco, tá? Isso aqui eu iria alterar. Mas, né, se tivesse os campos, o que vai mudar aqui é que aí esse carinha aqui, ó, eu boto a variável, ó, entendeu? Então, onde tivesse 2000 aqui QVD, ó, vamos colocar assim, ó. Aí ele já fica dinamicamente, aí eu não preciso escrever esse ano, aquele ano, aquele ano, aquele ano. Eu escrevo uma vez só um laço de repetição, ó. Aí esses gerais fica aqui embaixo e esse aqui então eu excluo, né, muito espaço, ó. Eu coloco, ó, fatos, por exemplo, né, só para não ficar redundante, assim, eu não ter que botar, né, vários anos, assim. Então eu faço um laço de repetição e já leio a galera toda. Aqui nos gerais também me preocupa um pouco porque eu estou percebendo que assim, está indo todo o conteúdo do QVD. O que me preocupa é que, se não, aqui é o QVD de cadastro de clientes, né? Se não tiver nas fatos alguns códigos de clientes, eu estou levando a dimensão de uma maneira desnecessária. Se eu tiver 100 mil clientes cadastrados, mas no meu, né, na minha fato eu só tenho 50 mil, eu estou levando 50 mil clientes a mais ali de bobeira. Então eu sempre procuro fazer assim, ó. Eu não sei qual que é o código do cliente, o campo de relacionamento, mas vamos supor que seja o cliente ID, né? Então eu sempre coloco o where exists para, em relação à dimensão, eu só levar os conteúdos que eu preciso e que estão relacionados com a fato. Eu não levo todos, tá? Isso eu ganho para ganhar memória, para ganhar performance e também para a gente deixar claro que a gente está dominando o que está sendo feito aqui. Então acredito que sobre essas cargas, tá? Retiro o asterisco, coloco os campos por extenso, todos eles. Crio laço de repetição para não ter que ficar repetindo as coisas aqui e não ser redundante. Aqui também teria que comentar, né? E aqui nos gerais eu colocaria where exists em todos eles para eles lerem somente o que está disponível na fato. Então, em relação ao módulo, né, o bloco de scripts, é isso que eu faria. Vamos agora para o bloco da modelagem de dados, né? Aqui na modelagem de dados, vamos procurar entender o que foi feito aqui. E, opa, tem bastante tabela.
O fato de ter bastante tabela não é um problema, longe disso, tá? Só quero tentar identificar o desenho dessa modelagem, como ela está definida, ó. Ó, já estou descobrindo algumas coisas aqui, deixa eu deixar separadinho. Aqui tá a galerinha, aqui também. Opa, aqui já descobri algumas coisas também. Aqui tem as tabelas ilhas, vou isolar, foi utilizado provavelmente para filtros ou tratamentos de algumas tabelas, né? Para fazer algumas mecânicas de seleções, possivelmente, não tenho certeza ainda. Aqui são tudo tabelas de dimensões, como se fosse uma pontinha de uma estrela, ok, tranquilo. Tá, a única preocupação que eu tenho que ter é essas tabelas aqui, ó. A clientes, que ela tem algumas ramificações adicionais, que se torna, né, um floco de neve, e aqui o calendário do mesmo modo. Ó. As demais são tudo pontinha e tem mais de 2 campos, então faz sentido elas estarem em dimensões separadas, não tem problema. Deixa eu ver essa sigla aqui, essa sigla tá no par, então tá jóia, então são só essas. Agora vamos identificar o que eu poderia melhorar em relação a essa modelagem, tá? Aqui está apontando para um calendário, eu vou clicar aqui em cima para pré-visualizar. Ele tem essa chave aqui dos feriados e dos feriados aqui. Essa tabelinha, ela tem, ó... Tá... Bom, e são bem poucas linhas, ó. Tá tranquilo, tá? 873 linhas. E aqui tem 1353, ó. O que eu faria? Eu colocaria o conteúdo dessa tabela feriados aqui dentro da tabela calendário. Faria um left join aqui dentro. Pode acontecer de talvez, é que aqui, né, os valores são distintos todos. Poderia acontecer talvez de aumentar o número de registros devido a isso, caso tenha mais de um feriado no mesmo dia. Mas não seria um problema essa redundância, porque nessa tabela aqui não há cálculo nenhum, é só, né, só informações dimensionais. Ó. Então eu colocaria com certeza os feriados para cá. Às vezes o pessoal tem preocupação de não fazer isso, porque aí esses registros aqui, quando jogar para cá, vão ficar tudo duplicados, dando uma impressão de que consome mais memória, dados e tal. Mas no clique ele não funciona assim. O clique trabalha bem a questão de cardinalidade. Se houver um conteúdo que se repete, é igual, ele repete o número do índice, ele não repete, não fica redundante o conteúdo. Então jogaria os feriados aqui para dentro. Sobre período, mesma coisa. Tá? Percebam que tem vários períodos 1, aí com certeza essa informação vai ficar redundante, né? Ela vai se repetir, mas não tem problema. Para o clique isso não é um problema, a solução ficaria mais performática. Eu jogaria aqui com left join o período todo dentro de calendário, deixaria somente uma tabela. Tá? Esse sacrifício, essa redundância vai ser benéfica no que se refere à performance, porque sempre que eu fizer novas seleções ou criar um set análises, não vai haver um fator, né, algo exponencial a ser pré-calculado dessas tabelas aqui da ponta com outras lá do outro lado. Então assim fica mais rápido. A respeito de clientes, os clientes aqui tem a UF, tem a chave BGE, cidades, população. Talvez ocorra alguma soma com a população. E aí se colocar as cidades aqui dentro e tiver clientes com mais, né, com cidades iguais, a soma da população vai ficar diferente. Então por esse motivo faz sentido ter o floco de neve, porque aqui, né, vai ter o snowflake, porque aqui vai ter uma informação que pode ser sumarizada. Então deixamos assim. Se bem que assim, ó, é que a população da cidade em si a gente não sumariza, mas talvez a gente possa selecionar o estado e querer somar de todas as populações de todas as cidades, aí, né, entraria esse caso. Agora assim, ó, se eu tenho absoluta certeza que esse dado não vai ser somado sob hipótese alguma, cara, jogo para cá, jogo para dentro e misturo. Estados, mesma coisa, tá? Tem esse mesmo raciocínio. Tem essa questão da área, do ponto aqui que foi criado, talvez por uma situação geográfica, né? Tem sim, aqui só tenho 27 linhas e o cliente tem 17 mil. Se eu jogar para lá, vai ser redundante essa galera toda? Sim, vai ser redundante. E é isso mesmo que tem que fazer. Joga para cá e transforma numa tabela só que vai ser bem mais performático. Pode acreditar. Sobre ranking, não tem dados, né? Então eu acho que faz mais sentido, né, remover essa tabela da memória, fazer um drop table. Então esses basicamente são o que eu faria em relação a essa modelagem de dados, tá? Junto aqui cidade com estados, junto período com feriado numa tabela única, mesmo sendo redundante, eu não tenho essa preocupação, e esse ranking removo fora. Isso é o que eu faria em relação à modelagem de dados.
Vamos ver agora a aplicação em si, né? Tá, tem um detalhe da capa e das figurinhas aqui das janelinhas que eu trocaria, tá? Mas vamos entrar agora aqui sobre a situação. Tá. Seguinte, ó. Vamos começar aqui pelos cartões. O objetivo era atingir esse valor, né? Vamos até colocar um ano aqui, ó. Os valores aqui estão embaralhados, tá, pessoal? Tanto os valores quanto as dimensões. Aqui vocês estão vendo então, os nomes esquisitos, né? Mas assim, ó, deixa eu pegar um mês aqui que não realizou. Fevereiro, janeiro, maio, março. Pô, aqui tá bem, né? Vamos ver 2021. Tá, aqui, ó. O objetivo era 5.300.000 e vendeu 4.564 e uns quebrados. Não atingiu. Esse realizado 86,12%, eu deveria ter um alerta aqui. O alerta pode ser visual, pode ser tipo um vermelhinho, sabe? Para indicar que de fato não atingiu, não foi realizado. Esse objeto, na verdade, eu faria bem diferente, tá? Para ser sincero, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês na prática, como é que eu montaria. Porque assim, ó, eu tenho o objetivo, tenho a vendas e tenho basicamente o realizado, né? Então eu posso pegar aqui, eu tenho uma extensão, eu raramente utilizo extensão, mas essa aqui em especial do cartão eu utilizo, da Klimber, tá? A gente pode colocar assim, ó. Eu posso colocar o objetivo aqui como uma medida. E, opa, aqui. E vamos colocar agora as vendas. Aqui está um item mestre. Eu vou quebrar esse item mestre para catar essa fórmula aqui. Ou então poderia colocar lá também. Deixa eu retornar. Ó, vendas total, né? Vamos vir aqui, adicionar vendas total. Legal. Eu tenho 5.000 e o 4.000 lá. Esse indicador aqui eu vou colocar aqui como um rótulo, né? Vou botar assim, ó, objetivo versus realizado. Ou simplesmente assim, ó, % realizado, né? Já dá para meio que matar a charada. O que não dá para saber é em relação ao que, né? Então podemos colocar assim, talvez assim, ó, receitas. Pronto. Fica mais claro. O número eu vou deixar automático, tá? Em cartões talvez não seja interessante a gente se preocupar com centavos ou números, então eu posso mandar bala desse jeito mesmo, tá? Aqui eu vou colocar como automático também para abreviar. Esse rótulo aqui, como eu estou comparando o objetivo, né, versus o realizado, o objetivo é o 5.3, então peraí, vamos inverter aqui, ó. O realizado é o 4 pontos, né, a venda é a de cima. Embaixo aqui, vamos ver que é o objetivo, ó, né? E a gente percebeu que não bateu. Já está começando a ter um efeito, né, que tem um indicador aqui para baixo, mas não é bem assim que eu quero a brincadeira. Eu quero mudar esse layout aqui para um foco em KPI, quero retirar as margens, quero deixar um pouco maiorzinho e vou colocar um negrito. Eu vou retirar esse ícone fora, que eu não gosto desse carinha desse jeito ali. Ou até posso deixar, mas eu vou deixar ele um pouco mais sutil, né? E vou colocar esse ícone junto lá com o meu título. Fica melhor do que deixar do ladinho, né? Aqui a gente já está identificando, né, situações de que, né, teve essa diferença aqui de 13,9%, então eu sei que faltou isso aqui para bater o objetivo, o que já é muito legal, porque aqui ele está focado no problema. Faltou isso acontecer, né? E ele já está me indicando isso, esse alerta vermelhinho. Se tivesse batido o motivo, agora vamos pegar um caso que bateu, por exemplo, 2022, que a gente estava vendo, né? Ó, aí fica um verdinho legal. Aliás, eu nem gosto muito do verde, tá? Olha só, aqui está o layout, está a aparência, aqui tem 3 cores, né? Eu poderia botar, pode manter 3 cores. O bom eu deixo meio que num texto padrão, assim, ó. O bom o suficiente é aquele meio que do alerta, meio do amarelinho, meio do laranja, né? Então esse aqui faz sentido a gente dar uma brincadeirinha aqui no laranja. E o vermelho seria o ruim, né? A gente só pega um vermelho com um pouquinho mais de destaque assim, ó, para dizer que é o ruim. O texto mantém o padrão tranquilo, então vamos simular aqui. Em 2021 não bateu, ficou vermelhinho. Em 2022 bateu, aí fica padrão. Por que padrão? Porque eu só quero chamar atenção para o que está ruim. Eu não preciso chamar atenção para o que está bom.
Se caso eu pegar algo que chegou quase, deixa eu ver se a gente tem um detalhezinho aqui que quase deu, né? Vou pegar 2021, vamos ver se tem algum caso que pega um laranja. Ó, março, quase deu. Aí ficou laranjinha. Agora os casos que não deu, fica vermelhinho e já dá alerta, né? Esse cartão aqui, pessoal, ó, me parece muito mais informativo e elegante do que esse aqui, ó. Agora, sobre ser 86,12% e ser sobre 13,9%, eu penso que é muito mais fácil entender que falta 13 do que olhar o 86 e pensar no 100. Porque, assim, ó, dimensionalmente falando, tá? Talvez isso seja um pouco de hábito e prática. Mas a gente já sabe assim que o 100 ou o 0 aqui no caso já é a perspectiva de atingimento do objetivo. Então aqui a gente vê quanto falta para chegar. Nos casos que bateu, ó, aí tá 0,5 porque daí já tá a mais, né? Ele não tem esse alerta todo assim. Eu acho mais bacana nesse sentido. Então sobre esse objetivo versus realizado, ó, eu nem botaria realizado, eu deixaria vendas direto com o indicador, o objetivo, e assim eu faria para todos esses objetos aqui do lado, tá? Tanto para o carteiras, quanto para esses indicadores, né? Aliás, o carteira sim. Agora, esses indicadores aqui, ó, ele tem uma outra pegada. Porque assim, ó, o carteiras eu faria igual vendas. O indicadores, ele tem 3 situações que não são comparáveis, tá? Por exemplo, devolução é uma coisa, cortes é outra e trocas é outra ainda. Então não dá para eu comparar entre elas. Porém, eu não sei se 1,77% é bom ou se é ruim. Eu não sei se 5,49% de corte é bom ou se é ruim. Eu preciso comparar. Então, assim como a gente comparou as vendas com o objetivo, seria legal ter algo para comparar com essas devoluções. Se não existe uma meta, não tem problema, mas eu posso pegar versus o mês passado ou versus o ano anterior e poderia criar, né, talvez outros cartõezinhos. Aí eu crio um para vendas, um para carteira, aí fica 1, 2, 3, 4, 5, que aqui vai ter devolução, cortes e compras. O estoque da última semana também seria legal colocar, então acaba colocando talvez duas linhas aqui de cartõezinhos, mas me ficaria mais apresentável assim, tá? Só pra gente ter a sensação do quão bom, quão ruim é. Então, né, a gente aqui matou várias charadinhas assim de que pode melhorar bastante a análise aqui na tela inicial. Embaixo, aqui nas barras, eu também faria diferente algumas coisas, tá? Primeira situação, se a barra já está me apresentando o rótulo aqui do ladinho, eu não preciso desse eixo aqui embaixo que é do 0 até o 400 mil e nem essa linha de fundo. Eu posso dar uma limpada nisso. Então eu vou pegar esse objeto, eu vou maximizar só para ficar mais fácil de vocês verem, tá? E aqui no eixo X, onde tem Labels Only, eu boto nada. Ó, tirei o eixo X fora. Agora sobre a linha ela vai estar aqui, ó, no espaçamento do grid, eu vou colocar 100 linhas. Pronto. Porque o rótulo em si já matou a charada, né? Então eu não preciso daquela linha poluindo e nem do eixo. Outro detalhe, as dimensões aqui estão coloridas, né? Estão multicoloridas. Para cada conteúdo diferente dessa abertura de cliente tem uma cor, um laranja, um verde, um roxo. Só que essa cor não me diz tecnicamente nada, a não ser me dizer que esse cliente de cima é diferente do de baixo. Só que o nome dele já me diz isso. Só faria sentido eu utilizar uma cor multicolorida caso eu tenha outros objetos na tela que eu também preciso falar a respeito de clientes. Aí eu identifico que o laranja com laranja, o azul com azul, em vários objetos diferentes pela tela. Mas não é o caso aqui. Esse caso ele está fazendo um ranking de clientes, um ranking de redes e de fornecedores. Então o meu foco não é continuar vendo esse cliente em outros lugares. O meu foco é saber sobre intensidades. Se o cliente que é o top 1, se ele é o dobro do segundo colocado, se ele é muito maior, se é só um pouquinho maior, enfim, para eu ter esse termômetro de intensidade, aí eu prefiro resolver de duas formas, tá? A primeira forma, talvez a mais simples, em vez de ser por dimensão, eu coloco por métrica, e aqui em vez dessa métrica por extenso, eu coloco que é a métrica 1, porque se eu mudar a métrica lá em cima, aí aqui ele respeita, vai fazendo automaticamente, tá? Então essa seria uma forma mais interessante que, né, olha só, pelo gradiente a gente consegue identificar também
o quão mais longe ou quão mais perto estão, né, as coisas. Isso é uma forma de ver. Uma outra forma de ver isso aqui seria comparando essa análise com, por exemplo, o ano passado ou com o mês anterior. Aí eu utilizaria uma técnica de ver o quanto está bom ou o quanto está ruim. Então vamos fazer uma de cada para vocês entenderem a diferença e na hora de fazer o dashboard vocês escolhem qual que é o mais ideal. Desse lado aqui, desse aqui do meio, então, eu vou fazer diferente. Ó. Eu vou colocar por expressão. Aí vamos descobrir qual que é essa expressão, né? Aqui ó, é o sum vendas total. Então eu vou aqui nas cores e eu quero descobrir, por exemplo, o crescimento em relação ao mês anterior, digamos que seja, tá? Então assim, ó, aqui eu tenho a venda do mês atual, porque é o mês que eu estou selecionado. Eu quero comparar ele com janeiro, para ver se aumentou, se piorou, né? Só que para eu descobrir isso, eu tenho que entender como a modelagem de dados foi criada para eu conseguir construir o meu set análise. Eu quero saber como é que foi feita a tabela da qual eu preciso andar na linha do tempo, né? Deixa eu ver o que está disponível para eu usar aqui, por exemplo. Eu tenho um período aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Ó, janeiro é o período 1, fevereiro é o período 2, mas tá, eu acho que poderia utilizar esse cara aqui. O ideal seria eu ter um campo de número de período e que esse período ele tivesse um número único e conforme vai passando os meses e o ano ele só vai aumentando um número só. Porque daí eu consigo botar -1, -2, -13 e ele vai respeitar a passagem de ano e isso vai funcionar, vai acontecer, tá? Esse campo no calendário a gente cria da seguinte forma, tá? A gente criaria um campo tipo assim, ó, ano vezes 12 mais aí o mês. Isso aqui geralmente vai dar um número assim, ó, 42, 127. Aí o próximo mês vai ser com 8, com 9, com 30 aqui. E na decorrência assim, de mudar o ano, ele também respeita, ele bota só um a mais. A gente consegue navegar mais fácil para frente e para trás. Mas aqui não tem, e eu vou utilizar aquele período lá que eu já esqueci, deixa eu ver como é que ele está lá. Eu vou utilizar ele para fazer o meu deslocamento de data e pegar o mês anterior. Então deixa eu vir aqui para o calendário. Eu acrescentaria, tá, essa forma que eu coloquei aqui nesse calendário para ser mais fácil navegar. Mas vamos pegar esse porcentagem período então. Vou colocar aqui em redes. Então isso aqui é a venda do mês atual, porque é uma expressão padrão e é de acordo com o mês selecionado, né? A gente quer pegar, por exemplo, assim, ó, vamos ver a diferença em relação ao mês anterior. Então, para o mês anterior, a gente vai ter que abrir as expressões aqui, né, de set análise e conjunto de dados. Eu vou ter que... eu acho que é calendário.ano lá, né? Calendário.ano. Então eu vou ignorar o ano selecionado. Eu vou ignorar o mês selecionado, que são os campos ali que eu estou filtrando. E eu vou fazer com que o período, esse cara aqui, ó, ele ande na linha do tempo, né? Então vou colocar assim, ó, que vai ser o período máximo. Período máximo. -1. Aí eu vou pegar o anterior. Então a gente vai fazer aquela formulazinha de crescimento, né? Ó, presente menos passado dividido pelo passado. E errei alguma fórmula? Deixa eu ver. Aqui tá assim. Aqui disse que eu tenho... ah, eu botei um a mais aqui? Não. Aqui tá certinho. Aqui tá certinho. Aqui tá certinho. O que tá faltando aqui que ele tá achando um erro? Deixa eu colocar a fórmula isolada aqui só pra ver, peraí. Vamos descobrir o que eu errei. Ele não tá aceitando isso aqui. Aqui abriu... ah, de fato, né? Ah, agora sim. Eu coloquei um parênteses por engano a mais. Então vamos colocar aqui menos. Ó. Vou jogar esse cara aqui para baixo, vamos tirar fora, né? Aí aqui vai ter o parênteses porque eu preciso isolar. E aqui eu tiro aquele adicional ali que ficou sobrando. Legal, resolvido. Vira que segue, copiou, colou. Pau, é nóis. Então essa vai ser a expressão.
Aí eu vou falar que é uma cor, aqui eu vou colocar um rótulo que é a variação, né? Eu vou utilizar esse vermelho e azulzinho, porque eu vou querer que ele caia, né? Entre vermelho, como se fosse bom e ruim, né? E o intervalo, a minha intenção é que esse cinza aqui do meio seja exatamente o 0. Então o mínimo eu vou botar assim, ó, menos 0,2, que é como se fosse 20%, e aqui 20% positivo, né? Deixa eu ver como é que ele vai aparecer isso aqui. Aliás, seria interessante eu formatar esse nosso amiguinho para ficar mais bonito, né? Então vamos colocar aqui. Beleza. Vamos deixar um pouco mais bonito essa galerinha aqui. Vamos dentar o nosso código para ficar mais fácil de fazer a leitura. Esse sinal de igual vai para frente aqui, ó. Tem que facilitar a vida de quem for analisar o nosso código, né? Ó, aí vai subtrair por essa fórmulazinha aqui por extenso. Aqui vai ficar mais para frente também. E o número aqui, ok, em porcentagem, aplicamos, tá? Deixa eu só ver como é que ele ficou aqui. Ó, aqui teve uma variação de menos 39%, aqui uma variação de 55%, aqui de 35%, legal, funcionou, né? Só que existe no nosso tooltip ali, ó, ele tá sem rótulo. Vamos colocar aqui a vendas, ó. Aí agora tem a variação e tem vendas, ó. A gente pode colocar que é a variação em relação ao mês anterior, ó. Mês anterior, algo nesse sentido, ó. Ó que legal. Tem gente que gosta de botar LM, né, de last month, enfim, tranquilo, né? E vamos agora fazer as limpezas. Aqui na apresentação a gente vai tirar essas linhas fora. E no eixo X a gente vai tirar aquele eixo lá e vai deixar ele limpinho, né? Ó, que legal. Agora a gente tem dois tipos de perspectivas muito legais para trabalhar, tá? Eu particularmente eu gosto mais desse do meio, porque aí eu consigo ver assim, ó, o que tá bom e o que tá ruim, por exemplo. Pô, esse cara que é top 1, ele tá com uma queda de 39,86%. Caramba, é muita coisa. Algo que eu não iria identificar caso tivesse com aquela questão multicolorida, né? Vocês lembram que quando estava multicolorido eu não tinha noção do quão grave ou se existia um problema de fato. E o que eu estou percebendo é que assim, ó, cara, a maioria tá vermelhinho. E, pô, talvez esse seja um dos motivos de que não atingiu o objetivo, né? Se eu trocar de mês aqui, ele vai comparar março com fevereiro, ó. Janeiro, só que eu não tenho 2020, né? Por isso que ele não pegou. Mas, ó, março, abril... Ó, no mês aqui que bateu o objetivo, a maioria tá azulzinho, ó, então faz sentido, ó. Um período que não bateu o objetivo, olha só o que eu preciso cuidar. Agora, olha só que massa, eu posso pegar isso aqui e replicar para fornecedores, para ter essa sensação... Ai, cortei sem querer. Para ter essa mesma sensação ali, ó. Então, fornecedores é o campo fornecedor razão, né? Então, vamos fazer para cá também, ó. Fornecedores, arranca fora, e o título, fornecedores, ó que legal. Aqui tá top 20, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Top... tava 5, se não me engano, né? Ó. Na verdade eu não gosto de fazer dessa forma, eu gosto de colocar outros, tá? Aí eu boto 6, então. É que aqui o outros também tá... deixa eu ver como é que ele ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele deu uma camuflada no outros por causa da ferramenta aqui que eu coloquei para dar uma embaralhada nos nomes, né? Mas ó, só para vocês terem uma ideia, aí o clientes, vamos ver a diferença, como é que ficaria, ó. Eu vou copiar isso aqui e eu colocar agora com clientes. Vamos pegar aqui que é cliente razão, joga aqui para baixo, clientes, e vamos mudar o nome, né, desse carinha aqui para clientes. Olha a diferença. Eu consigo ver os clientes que estão performando bem e mal. Então, como eu já tenho a barra, o tamanho dela para tomar a intensidade, e a cor talvez não seja tão interessante para esse caso aqui, eu já posso utilizar ela como uma fonte de comparação também. Daí, olha só que legal.
Só nessa primeira tela a gente consegue botar cartões de uma maneira mais interessante e a gente consegue colocar algumas técnicas aqui para identificar mais facilmente o que está bom, o que está ruim, que a gente tem que trocar, né? Porque assim, qual que é a pegada? Quando eu pegar aqui, por exemplo, essa rede, né, que está vermelhinho, eu vou dizer assim, pô, mas será que tudo relacionado à rede está ruim? Quando eu filtrar a rede, eu percebo que, poxa, tem cliente que está bom, ó. Mas é que tem alguns clientes que, poxa, estão ruim pra caramba, assim como fornecedores, ó. Então, uma seleção de um objeto vai interferir no outro. O inverso também é verdadeiro. Se eu pegar um cliente aqui que está tudo positivo, será que está tudo positivo mesmo? Se eu pegar, por exemplo, um fornecedor aqui que diz que está bom, ó, tem um fornecedor que uma rede em especial está ruim, que eu tenho que tomar atenção em relação a clientes também. Então, assim, ó, o próprio objeto e a própria cor me leva a investigar outros tipos de situações e me enriquece ainda mais os meus insights, ó. Né? Galera, se vocês gostaram dessa dica, já deixa joinha, já começa a curtir aí, porque, cara, só isso aqui eu acho que já valeu a análise inteira, né? Vamos para frente, continuando. Então aqui já modificamos. Claro, eu faria esses cartões aqui também, tá? Faria carteiras aqui como vendas e indicadores eu compararia devolução em cores. Geralmente eu comparo com o mesmo mês do ano anterior. Aqui eu fiz com o mês passado, mas aí vocês alteram a fórmula lá. Curva ABC, vamos ver. Aqui tem várias tabelinhas. Deixa eu colocar o ano de 2022 para aparecer o indicador aqui. Mas mesmo assim ele não está comparando o realizado, projetado, né? O que me parece que tem algum detalhezinho, ó. Ele deveria respeitar essa seleção aqui, tá? Talvez tenha algum detalhezinho na forma, mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Talvez porque ele está pegando por coluna e não por fórmula e nenhum set análises, né? Deixa eu só confirmar, talvez seja esse o problema. Então se eu for lá no porcentagem ano, de fato, ó, ele está coluna contra a outra. Aí aqui ele pega max, venda 1. Assim, ó, eu não costumo fazer dessa forma justamente por isso, tá? Porque o cliente aqui, geralmente ele está com o ano selecionado, aí a gente já vai comparar. Claro que às vezes ele quer comparar o ano selecionado não com o anterior, ele quer comparar com, sei lá, 2019, que foi um ano que ficou livre da pandemia. Mas aí a gente pode colocar um outro tipo de filtro, ou fazer ele, né, o quanto que ele quer descer para fazer o comparativo. Eu acho melhor do que assim, ó, porque aqui ele precisou selecionar um ano para ver do jeito certo. Aí aqui ele tem que lembrar de tirar o ano para analisar. Eu acho isso meio estranho. Eu prefiro já deixar de um formato que ele vai ter continuidade. Outra coisa que dá para melhorar aqui já de cara é assim, ó. Tá muito escrachado esse vermelho. Só que o vermelho que deveria me chamar a atenção para problemas, ele tá me chamando a atenção para coisas que não faz muito sentido. Porque assim, ó, se eu não consigo comparar 2022 com 2021, não faz sentido eu ter esse menos 100% aqui. Né? Ele só faz sentido comparar algo que é comparável. Ao menos para mim, tá? Ó, aqui tem. Então a gente tem que tratar esse cara aqui, ó. Essa fórmula ela só vai ser executada se houver valor tanto num ano quanto o outro que está sendo comparado, tá? E como é que a gente pode fazer isso, tá? Primeiro ponto, tá? Vou ser bem sincero aqui, ó. Eu não utilizo esse tipo de situação aqui de coluna 3 e coluna 2. Porque se o usuário chegar aqui, clicar e arrastar para o lado direito e esquerdo, cara, já melou, já trocou de ordem, tá? Eu prefiro ser bem claro e colocar a expressão por extenso, tá? Eu coloco a extensão de verdade para o usuário poder mexer do jeito que ele quiser e vai continuar calculando certo, do jeito que originalmente eu calculei, tá? Mas vamos deixar a coluna ali só para facilitar aqui o nosso exemplo, tá? Eu não posso calcular quando isso aqui for menos 100. Na verdade, eu não posso calcular quando algum desses valores aqui for zero. Então tem um jeitinho bem simples de conferir isso. A gente bota uma condicional. Se uma coluna vezes a outra for diferente de zero, né? Porque percebam, qualquer número multiplicado a zero vai dar zero. Então, se for diferente de zero, significa que há valor nos dois lugares, né? Então, calcula. Ó, já eliminou bastante coisa. E também aqui no background, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Se
for diferente de 0, aí faz essa condicional aqui da cor vermelha, se for o caso, então. Ó. Vamos ver aqui por ordem, ó. E vamos ver aqui os nulos, ó. Aí fica melhor e não cai aquela galerinha toda que tem 0. Já fica mais confortável, né? Assim a gente só compara o que dá para comparar. Quando eu clicar aqui em cima de menos e mais, eu só vou pegar o que, né, de fato faz sentido. Então, outra coisa, eu não coloco no fundo esse vermelhão aí tão forte ali para castigar a vista, tá? Eu coloco de uma forma sutil no próprio texto. Então, eu só vou tirar aqui do background e vou colocar como texto, assim, ó. Opa, não salvei. Volta lá. Outra vez eu acabei colocando no mesmo lugar, né? Ah não, tá certo já. Por algum motivo ele deu um bug milenário aqui na Kombi. Deixa eu voltar pra cá. Ó, quando eu edito e vou pra cá, aqui tá certo, ó. É o jeito que eu quero. É só texto, né? Mas quando eu estou saindo do item mestre, não sei, talvez minha versão deve estar com algum bug, alguma coisa, né? Mas assim, ó, o ideal é que isso aqui fique de uma forma sutil, tá? Deixa eu tentar fazer o seguinte, ó. Se eu pegar isso aqui, copiar a tabela, aqui análise por redes, né? Ó, vamos tentar dar uma rasteira aqui, ó. Opa, visualizações, análise por redes. Ó, aí ficou certo. Esse é um bugzinho da minha versão aqui que a gente depois pode reportar para a galera da Clique ajustar para nós. Mas vocês entenderam, né? É para deixar de uma maneira mais sutil, não esgaçar tanto esse vermelho e só calcular o que de fato a gente precisa ser calculado, né? Aqui da mesma forma eu iria alterar isso. Aqui também. Aqui também. Ah, outra coisa. Vocês estão vendo que assim tá 0, 0, 0 e nulo? Não faz sentido mostrar algo que tá 0, ao menos para mim, tá? Se não tem registro, arranca fora. Então o que dá para arrumar é vindo aqui no ranking, vamos editar, e aqui no ADD11, aqui que o meu tá em inglês, tá? Em português eu acho que é manipulação de dados, uma coisa assim. Essa função aqui, essa opção de incluir valor 0 a gente arranca fora. Então a gente dá uma boa limpada na tabela e só apresenta o que de fato tem de conteúdo, tá? Então se a gente fosse resumir essa telinha aqui, né? Pena que deu esse bugzinho aqui, porque ela deveria ficar assim, essa coluna, né? Mais sutil, só o texto, né? Mas a gente deu uma melhorada na aparência, retiramos esses cálculos loucos aí que dá menos 100%, tiramos a cor ali, botamos, né, sutil, e eliminamos os zeros, né? Aqui tem até que ver se essa opção do zero aqui está ativa. Não, aqui já estava desativada, mas seria interessante desativar em todos, tá? Além daquele tratamento aqui do ano do mês, que se o usuário já vem aqui com o ano selecionado, né? Aqui está pipocando porque está forçando o usuário a tirar a seleção. Isso, quem não tem muita prática com clique não sabe que isso pode acontecer. Eu acho que não é interessante, tá? Próxima tela. Vamos lá, venda, positivação, cortes, trocas e caixas. Filtros. Tá os filtros aqui. Vocês perceberam que não tem um X para eu clicar? Isso acontece porque foi retirado aqui das opções, ó. Aliás, foi habilitado para tirar fora aqui o maximizar. Só que se eu tirar fora, eu também tiro o X. Aí a única forma é dando um ESC. Aí por esse motivo eu não tiro, tá, de filtros. Eu tiro de objetos, mas de filtros eu deixo para aparecer o X aqui para clicar, né? Ó, vou simular. Vou tirar fora. Aí eu tenho que clicar para abrir. E aqui só sai com ESC. Ó. Eu acho o ESC meio perigoso. Dimensões. Deixa eu ver o que é isso. Ah, tá. Então conforme a gente clica, ele aparece lá. Tá. Me parece assim, é um relatório personalizado, né? Ó, opa, tem 0 aqui, ó, tá vendo? A gente pode tratar isso aqui, não precisa aparecer o 0. Outra coisa que eu tô curioso, né? Como é que ele vem aqui para os botões, né? Será que ele botou um número ou botou um texto? Vamos ver aqui. Variável.
Isso aqui para mim é um problema. Deve ser o View Controller, que é quando eu vi lá no script, tá? Qual que é o problema do conteúdo ser um número? Qual a chance de, tipo, talvez eu colocar mais um botão, ou inverter o botão de ordem, e eu esquecer que o 1 é venda, que o 2 é positivação, que o 3 é corte. É gigante, né? Então eu prefiro colocar que o valor seja por extenso, tá? Por exemplo, o valor aqui vai ser vendas, ou venda, tá? Aí aqui na condicional, né, da forma que está ali, aí só tem que ver como é que está calculado aqui e tudo mais, né? Aparência talvez, e tem que ver de que forma isso aqui foi né, para ser ativado dessa forma aqui, né? Ó, positivação, cortes, venda. Aí a venda, ela vai estar nas formulazinhas da venda e com certeza deve ter uma para cá que tem essa condicional. Né? Assim como tem nessas aqui, ó, mostrar coluna C, aí deve ter uma que é controla igual a 1, por exemplo, né? Oh, caramba, não é aqui, teria que ser aqui. Ó, total 2022 ou representante, por exemplo, tá? Aqui, ó. Se vendas ano maior que 1, não era necessariamente isso. Conquete maio vendas 1, tem mais um monte de coisa aqui. Eu acho que dá pra fazer um pouquinho diferente isso aqui, dá pra facilitar essa condicional, possivelmente, tá? Mas a maior pegada, assim, a maior pegadinha da situação é que esses números, assim, a gente acaba confundindo. Então o legal é colocar o texto, tá? O texto em si, tipo, V controla venda, V controla positivação. Inclusive aqui no script, ó, quando colocar isso, digamos que fosse, né, vendas, né? A gente coloca aqui o padrão, então vai ser venda, de quando carregar a informação. Mas aqui do lado a gente coloca que tem outras opções. Ó. Positivação, tem não sei o que lá. Até para quem saber aqui, né, se precisar alterar algum dia o padrão, souber das opções que tem, para o cara não ter que navegar na aplicação e descobrir. Né? Então assim fica mais claro também. Aqui provavelmente também é númerozinho. Também olha o problema também de ser número. Ó. Se aqui for o 2, aqui está pegando 2 também. Aí fica diretor com positivação. Cortes com centro de custo. Ó. Qual que seria o ideal? Ter uma variável para cada. Tem a variável das métricas e tem a variável desses tipos de aberturas aqui. Para não confundir, para não ficar na mesma variável. Então teria que trocar a variável também aqui, tá? Aí sobre a tabelinha, né? É o que eu comentei mesmo. Aqui sobre o gráfico, mesma coisa, ó, se já tem o rótulo aqui, ó, não preciso dos eixos, tá? Então vou lá no Y, arranco fora, pronto. E se já tem o rótulo, também não precisa da linha, né? Então lá na apresentação, scroll baixo, passamento da linha, arranca fora, ó. E também está aparecendo um maio aqui sem valor, né? Addons, tira os zeros, pronto. Fica mais limpo, tá? Por se tratar de uma tendência por meses, aí faz sentido ser linhas, tá? Senão poderia ser uma barras. E assim, ó, quando é muito fininho assim eu não gosto muito não, tá? Geralmente eu vou aqui em estilos, né? E dou uma engrossada aqui nessa linha, nas bolinhas também, ó. E particularmente eu não gosto muito da área não, tá? Eu gosto só da linha assim, ó. Mas vai a critério de cada um, né? Existe essa situação que ele está encostando o maço aqui, porque ele está automaticamente aqui, né, correspondendo aos números disponíveis, né? Mas tem alguma opçãozinha por aqui, número de axis, apresentação talvez, em que eu posso definir para ele que eu quero pegar do zero. Depois eu posso dar uma olhadinha com calma, mas existe uma opçãozinha que a gente força o zero para ele não ficar tipo batendo aqui, tá? Aí ele vai ficar com... Deixa eu dar uma consultada rapidinho aqui, ó. Número de máximo valores, posição... Aqui, ó, range. Pode ter um mínimo ou máximo ou simplesmente o mínimo, ó.
Aí ficaria assim, só para entender um pouco melhor que não há variação, tá? Ou se a minha intenção for de fato mostrar que há variação, aí eu posso fazer dessa forma um pouco mais escrachada, né? Porque embora seja 13% contra 14%, se isso for uma dimensão muito grande, a gente pode brincar dessa forma ali. Fechou? Próxima tela. Isso aqui também está com cara de ad hoc, né? Então, clientes, cortes. Tem um monte de zero também, ó. Essa tabela tem que ser tratada da mesma forma. Retire os zeros fora, ó. Vou deixar mais limpa. Tá, aí provavelmente tem uns filtrozinhos aqui em cima, ok. Ó, ESC também é meio ruim de fazer isso, tá? Uma data específica. Eu não gosto de utilizar muito essa extensão, mas eu sei que tem quem gosta. O problema é que eu não consigo voltar na dimensão aqui uma vez que eu seleciono ela, né? Eu tenho que tirar ela fora. Ou mexer aqui em cima. Se eu botar duas, ele estoura. Fica estranho, né? Tá acontecendo algum problema um pouco mais grave aqui. Eu não gosto desse tipo de ad hoc dessa forma aqui, tá? Eu vou deixar na descrição um vídeo de construir um ad hoc de um jeito que eu faço lá que é mais simples e até um pouquinho mais bonito e mais fácil de mexer e de dar manutenção. Então, a princípio, eu vou pular essa tela. Aqui... já até faço ideia de um problema que vai dar. Deixa eu pegar aqui Abril. É o que eu imaginei. Tirar fora. Porque o que acontece? Ó, isso aqui está em objetos separados. Ó. Cada quadradinho desse é um objeto. Então esse objeto não prevê situações que eu seleciono um mês. Ó, e ele acaba bagunçando ou ficando feio. Eu prefiro fazer isso tudo numa tabela simples, tá? Eu boto na tabela, ele vai ter as aberturas e tudo mais. Eu não costumo colocar dessa forma assim. E se caso precisar comparar, porque aqui tem um número 7 e pouco com 105, eu utilizo aquela função dual, aí no formato texto, que é o de apresentação, eu posso colocar uma fórmula adicional lá dentro. Aí ele fica, talvez entre parênteses, esse 105 aqui comparando, tá? Dá pra fazer uma jogadinha assim. Mas isso aqui eu arrancaria tudo fora e faria uma tabela simples, tá? Uma tabela combinada, uma pivô, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho ruim de dar manutenção em cada lugarzinho desse, ó. Cada um desses tem uma fórmula diferente, ó. Se precisar colocar mais uma linha, alguma coisa, vai passar muito trabalho, né? Ou copiar, colar em algum lugar, ou até facada no peito, né? Mas sejamos sinceros, na exportação para Excel, por exemplo. Acho que por uma tabelinha fica mais interessante. A margem vai ter esse esquema do botão aqui do mesmo jeito, né? Eu não gosto muito do verde quando a gente quer mostrar que tá bom. Eu gosto do vermelho para mostrar que tá ruim, mas o verde para tá bom para mim não faz muita diferença, porque essa sinaleira aqui de cores aqui é meio ruim de ver. Seria mais fácil não existir o verde, só existir o vermelho para tipo eu já focar no que eu quero de bom. É que nem quando vocês olham uma folha em branco e tem um ponto no meio. Quando tá esse ponto no meio, vocês olham diretamente para o ponto. Vocês não ficam olhando para a folha de modo geral. Então aqui o que eu quero chamar a atenção, que é o ponto, é o vermelho. Por isso que a gente não pinta de verde, evita esse tipo de sinaleira, tá? Que nem, ó, verde, amarelo, azul. Tira o verde fora. Se o verde é bom, tira fora, deixa uma cor normal. Só chama a atenção para o que está acontecendo de perigoso ali, tá? Aqui, por favor, selecionar um fornecedor grupo. Tá, aqui a gente tem os tratamentos zero, né? Tem que tirar fora. Quando tá zero, né? Também o mesmo que aconteceu antes. Agora eu vou ter que ter a sorte de pegar um fornecedor que tem informação, né? Isso aqui é um problema porque assim, ó, tá exigindo do usuário que ele domine a informação, quando na verdade a aplicação é que deveria estar mostrando as coisas para ele, tá? Aí complica um pouco, assim. Seria bom ter alguma tela, alguma definição de utilização de fornecedores ao invés de escolher no escuro para tentar descobrir qual é que vai aparecer a informação aqui, tá? Acho que seria mais interessante. Aqui eu estou vendo que tem uma tabela que tem que esgaçar para o lado, ó. Esse tipo de rolagem não é interessante, tá? Eu acho que é muito mais fácil a gente pegar essa tela, estender,
jogar para baixo e ter uma continuidade para a gente não ter que arrastar. Aí essas aqui de cima também não fica tão espremidinha, ó. Aí deixa uma barra de rolagem tranquila, assim, ó. Seria muito mais tranquilo, tá? Aqui tem sellout. Vamos pegar venda, tira fornecedor. Tá. Nessa tela, basicamente, eu faria as mesmas alterações que eu fiz na tela, né, na primeira do dashboard. Eu faria aquele tratamento nas barras para pegar períodos anteriores e comparar. Opa! Ó, a fórmula não tem rótulo, por isso que ela está assim estourada, grandona. Teria que fazer um tratamento para esse rótulo não ficar assim grandão. Mas deixa eu descobrir um negócio. É porque tem essa troca aqui de métricas, né? Entendi. Tá, aí teria que ser assim, ó. Aqui na label, no rótulo, joga essa galera aqui. Na verdade eu até poderia fazer diferente. Eu poderia fazer assim, ó. Pick match. Esse filtra o valor aqui. Aí 1, 2, 3, 4. Aí se for 1, é vendas, digamos. Se for 2, deixa eu descobrir o que é. Vendas, peso, positivação, peso. Vendas, peso, vendas, positivação e peso, alguma coisa lá que eu esqueci. Ó, aparece vendas ali, tá vendo? Peso, venda, venda. Agora sim, tá certo. Positivação. Aí peso, né? Enfim, da positivação. Agora aqui não tá tratado o rótulo, tá vendo? E deixa eu ver como é que tá esse botão aqui também. Tá, aqui são botões padrões. Mas assim, ó, quando clicou, você viram que tava 1, 2, 3, 4, né? Não fica legal fazer dessa forma, galera. Fica mais interessante vocês colocarem variáveis definidas e a variável seu próprio nome. Até aqui depois para fazer o rótulo fica mais fácil porque vocês colocam o próprio nome. Aí tipo, selecionar uma linha de produtos. Por que será? Devia mostrar tudo, né? Uma coisa que dá para fazer nessas tabelas aqui, ó, é dar um foco para onde a gente está colocando o mouse, tá? Então a gente pode colocar, por exemplo, assim, ó, para a linha ficar bonitinha e essa barra de rolagem pequena é muito ruim. Vamos botar a média, por exemplo, ó. Aí fica melhor de mexer, ó. A barra, tá vendo que aqui tá mais grossinha, aqui tá ruim de pegar, ó. E quando bota o mouse em cima fica mais fácil de navegar. Então isso também é bacana colocar aqui. Deixa eu só selecionar o ano de novo, avança. Bom, aqui não tem muito o que fazer, né? Porque às vezes é um tabelão mesmo que tem que mostrar e pronto. Por favor, selecionar um cliente. Caramba, peraí. Aí eu tenho que voltar para cá para selecionar um cliente, aí vim para lá. Ficou estranho. Deveria ter pelo menos um filtro de cliente aqui em cima, então, né? Mas tranquilo, tranquilo. São detalhes. Aí relatórios, mesma situação, né? Por combo de cortes ou de cotas. Ó, já estou selecionando coisas que não está acontecendo nada. Isso me preocupa um pouco. Por linha, venda líquida. Selecione pelo menos uma empresa, uma dimensão e uma medida. O que é uma empresa? É o sigla? Porque, entenderam, né? Aqui está falando empresa, mas eu olhando na tela não tem nada escrito empresa. Aí eu fui no sigla por acaso e achei, então é importante seguir os mesmos termos, tá? Gráficos. Tá, aqui nesse gráfico de linhas é aquela situação lá, vocês estão vendo que está zerado aqui, ó. Também a mesma coisa, tira o zero fora, né? Uma coisa que dá para fazer aqui nessas métricas de vendas que tem zero é de fato colocar uma condicional, tá? Tipo assim, ó. Somente se tiver valor. Então assim, ó, se essa galera aqui for diferente de zero, então calcula, senão deixa quieto, né? Para não estar ali à toa, né? E depois assim depois tem as limpezas, né? Se o rótulo é interessante, a gente só dá uma esticadinha aqui na linha, deixa ela mais bonita, né? Mesma coisa lá, ó.
O eixo Y não precisa porque tem rótulo, então arranca fora. Eu só colocaria rótulo, só para vocês entenderem, caso tenha mais de uma linha aqui dentro. Porque daí é ruim colocar rótulos com uma quantidade muito grande de linhas, eu não vou conseguir ver nada, tá embaralhado. Aí eu tiro o rótulo e mantenho o eixo, tá? E aqui agora do caso do espaçamento das linhas, tira fora, né? Esse aqui embaixo na esquerda é uma extensão, nunca vi a M-Charts. Não entendi o motivo de ser assim, tá? Eu acredito que o objeto nativo já tenderia, mas deve existir um detalhezinho que eu não sei. Aqui não tem muito o que fazer, né? É uma dispersão. Mas assim, poderia utilizar cores nas bolinhas, tá? Talvez assim, para cima e na direita é ruim? Se sim, eu uso uma expressão para as bolinhas começarem a ficar vermelhas, entendeu? Alguma coisinha sempre dá para fazer para facilitar. Aqui, assim, ó, aqui tem muito objeto que eu tenho que jogar para direita. Isso aqui, não, isso aqui eu faria bem diferente. Isso aqui sem medo de ser feliz, tá? É que às vezes o pessoal tem uma preocupação muito grande de querer mostrar tudo numa tela só, ou talvez porque o clique tá naquela versão bem das primeiras que lá não permitia a gente estender a pasta, tá? Mas assim, ó, isso aqui, galera, ó, faz em formato relatóriozinho, ó. Porque são tabelas, né? A tabela tem esse apelo analítico e eu vou ter que ver um pouquinho com mais detalhes, então aumenta assim, ó, para ficar mais confortável, dá um espaçamento, tá vendo? Aí joga lá para baixo, fica mais interessante, né? Também já estou vendo um monte de cor ali que não precisaria ter essa sinaleira toda, tá? Ó. Aqui tem muitos rótulos, ó. Vou ter que fazer bem maior isso aqui para não ficar feio, ó. Pode ser uma tela inteira. Ó. Aí a pessoa vai lendo sem precisar ficar jogando para a direita, ó. Ela vai lendo como se fosse um site, um relatóriozinho. E essas cores aqui, ó, tratamento com zero, tudo repetindo, né, situações das telas anteriores. Mix. Por que esse cara tá aparecendo aqui? Não deveria. Tira o zero fora. Arranca essa galera aqui de nulos. Deixa eu ver se tem algum que aparece nulos. Não tem? Ah, o meses. Mas aí depois tem a situação de clientes. Tem que fazer um tratamentozinho ali, ó. Selecionar alguma coisa. O que está acontecendo aqui? Está me faltando contexto, tá? O que eu tenho que fazer para aparecer as coisas aqui do lado? Para mim não está claro, né? Tem alguma coisa errada aqui. Aí mapas. Tá. Ó, o mapa é outro detalhe, tá? Ele está sendo pegado uma legenda aqui do vermelho até o azul para mostrar, por exemplo, o que mais vendeu. Só que assim, ó, o que menos vendeu não é vermelho. Não quer dizer que porque vendeu menos está ruim. Talvez naquela região é aquilo mesmo que vende. Não é porque está ruim. Então eu acredito que deveria escolher outro tipo de indicador de intensidade, tá? Em vez de escolher essa intensidade aqui do vermelho pro azul, escolhe um sequencial assim, ó. Acho que faz mais sentido, tá? Eu selecionaria o vermelho e o verde, o vermelho e o azul, se caso eu utilizasse aquela expressão de maior e menor que nem a gente brincou aqui, né? Quando a gente fez aquela brincadeira aqui dos anos, né? Que estava, por exemplo, o ano de 2022 e o mês de fevereiro, né? Quando estava assim, ó. Aí fica mais bonito para jogar para lá, tá? Senão, dá-lhe expressão direto. Porque assim, ó, sempre que tiver vermelho, vai remeter algo que está ruim, vai chamar atenção. Mas aqui não é problema. Só é problema se for comparado a algo, né? Não bateu meta, ou está mais baixo do que um período anterior. Aí é um problema. Mas nesse caso aqui é proporções, né? Porque o estado que mais vendeu. Isso aqui também me preocupa um pouco. Ó, essa barra é pequenininha, é ruim de pegar com o mouse ali, ó. Então isso é um detalhe que eu já altero de cara, que eu boto pelo menos a média. Aqui, ó, a barra já fica melhor, mais gostosinha para levar para lá e para cá, tá? Esse tipo de abertura assim também não me satisfaz. Eu prefiro apresentar isso aqui tudo contraído, colapsado. Aí a pessoa abre conforme ela quer. Sugestão de compra. Semanas de estoque. Como é que eu uso isso aqui, galera? Eu acho que está me faltando legenda, tá?
Talvez poderia ter um rodapé aqui explicando o que significa esse VDA M2, VDA M3, VDA M4, ou até um objeto de texto autoexplicativo ou um botão de help. Eu acho que seria legal, por mais que o usuário que utiliza esse aqui domina isso aqui seja fascinante na vida dele, seria interessante ser autoexplicativo para quem não teve oportunidade de ver. Então essa seria a minha ressalva. Aí depois, ó, também fazer aqueles tratamentos das tabelas para quando bota o mouse, né? Ficar uma corzinha diferente, né? Bom, tamanho das barras aqui, média também, enfim. Vem da população, tá, aqui são, ó, sempre que a gente tem alguma coisa que vira para a direita aqui na tabela, é problema. Sempre, 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 sempre. De duas, uma. Ah, o cliente precisa ver isso aqui ao mesmo tempo? Sim ou não? Se sim, dá uma reduzida aqui, ó. Ou bota um pouquinho mais para baixo. É mais confortável ele brincar aqui do lado de baixar e subir do que ficar cada vez que clicar botar para a direita. Ou então container, tá? Clica na tabela normal, clica na dinâmica e aparece entre uma ou outra. Tem que ser validado se faz sentido e é obrigatório eu ter que ver as duas ao mesmo tempo, tá? Se for e o usuário pediu, né? Não posso falar nada, né? Mas aqui, ó, muito zero, tem que tratar. Questões de tabelas, elas se repetem aqui, né? Então é só basicamente tratar da forma que foi orientado. Por favor, selecione uma rede. Ó, várias tabelas para arrastar no lado. Como é que eu resolveria isso? Vamos estender. Detalhes para baixo. E visão macro em cima. Faria aqueles cartõezinhos um pouco mais diferentes, né, que nem eu estava explicando lá na primeira tela. Ó. Aí coloca esses objetos aqui para deixar bem claro uma visão assim, talvez de... Aí tem que avaliar, porque isso aqui é um termômetro, né? Eu tenho que saber se está bom ou se está ruim olhando graficamente. Aí depois eu desço para o nível de detalhe para continuar tirando minhas conclusões ou fazendo meus estudos, tá? Aí teria que ter as tabelas assim, possivelmente, tá? Ó. Um pouco pode ser questão de gosto, um pouco pode ser de prática, ou até, tipo assim, experimentar, né? Tenta trabalhar de outra forma, talvez seja mais agradável, né? É que a gente está muito acostumado a trabalhar de uma forma. Aí sim, ó. Então tem a visão macro, aí desce para nível de detalhe. Eu só não sei se a tabela tem que ser nessa ordem, né? Mas pelo menos tem uma lógica, né? Não fica tudo, ó, que nem essa aqui, por exemplo, ó, né? Fica mais agradável de ver. Ainda mais essas tabelas que tem que jogar para a direita, assim, é estranho. Aqui mesma coisa, tá? Tratamento de tabelas, tratamento de gráficos, zeros e terminou, né? Eu acho que aqui ficou bem bacana. Poxa, deu para ver muita coisa, tá? Legal. Assim, ó, conclusão, tá? No que se refere à informação, assim, o potencial dessa ferramenta, eu particularmente achei incrível, tá? Tem indicadores muito legais, dá para confrontar bastante coisa, eu tenho absoluta certeza que isso dá tipo, um desempenho muito legal na mão do usuário. Então não tenho dúvidas disso, tá? A aplicação é muito legal, tem uma inteligência muito massa. O que eu percebo é que existe assim, alguns fundamentos no que se refere a requisitos visuais que podem ser adicionados assim, para ela se tornar mais confortável e o insight, né, tipo, desabrochar de uma maneira mais rápida, né, mais tranquila, mais leve, facilitar algumas questões com tabelas, com os gráficos para não ficar tão pesado, aquelas tabelas com fundo vermelho não ficar tão agressivo, ficar um pouquinho mais sutil e focar assim, né, no que está ruim. Os ad hocs talvez fazendo um modelo diferente, que é o que eu vou deixar na descrição. Enfim, eu acho que são detalhes, talvez um pouco de prática, ou talvez até uma outra opinião, né? Mas, de uma forma geral, essas seriam minhas sugestões. Galera, eu agradeço muito e de coração por quem cedeu essa aplicação para mim. Eu sempre dou a opção do autor ele, né, ficar no anonimato ou fazer questão,
Dessa vez o autor fez questão que eu fale o nome dele, então vou deixar aqui nos comentários ali aqui o LinkedIn. De modo geral, é um desenvolvedor assim, muito esperto, muito inteligente. Toda essa parte de modelagem de dados aí foi feita de uma forma, muito bacana. Tudo se conversando, eu não tive maiores problemas, né? Talvez são algumas questões de objetos assim, mas já deu assim para ver assim o quanto caprichou para tratar os dados e trazer aqui para trabalhar, né? Aí seria, acho que só esses detalhezinhos mesmo de visualização para colocar aquela cerejinha no bolo. E espero que vocês tenham gostado. Quem quiser brincar aqui e receber alguns feedbacks, me dá um toque aqui nos comentários. E eu fico por aqui. Valeu!